Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Projeto de Elementos de Máquinas. Deixa eu te perguntar, antes de começar aqui, você já se sentiu travado na hora de projetar um elemento de máquina? Você já ficou sem saber onde começar os cálculos, por onde iniciar o dimensionamento de peças, de conjuntos de máquina? Olha, eu confesso que eu também já passei muito por isso, já vivi isso aí na pele, tá? Eu ficava perdido na hora de realmente pôr a mão na massa, né? Mas, assim, até modelar eu sabia, né? Modelar alguns elementos no início da minha carreira, eu fazia muitos modelos, mas eu travava ali para começar nos cálculos, né? Já que eu já começava travando nos cálculos, eu tinha dificuldade de entender como projetar, né? Como que é a função de cada elemento, de como dimensionar, selecionar o elemento correto para cada aplicação. E foi justamente por eu enfrentar, né, essas dificuldades e observar muitos colegas meus, né, colegas profissionais que eu acompanhei como estagiário, muitos alunos, né, que eu comecei a dar aula na pós e passando por esses mesmos perrengues que eu passava, né, essas mesmas dificuldades. Então eu senti a necessidade de aprofundar e desenvolver um treinamento específico sobre esse assunto, elementos de máquina. E se você, né, quer aprender realmente a projetar de verdade elementos de máquinas, né, do completo zero, tá? Eu começo bem do início, né, bem da base mesmo, e vou avançando ao decorrer do curso. Você tá no lugar certo, tá? Esse curso é para você que quer realmente aprender a projetar, não simplesmente a modelar, copiar de algum um desenho já feito. Então você vai entender completamente como funciona o processo de projetar, tá? Você vai passar de um mero modelador que eu era, né? Sempre tem um começo, né, gente? Então eu era um modelador, um copista, você vai passar para. Você vai se tornar um projetista de verdade, né? Um projetista que é capaz de dimensionar, de selecionar no catálogo, de fazer cálculos analíticos, de gerar elementos utilizando ferramentas computacionais um pouco mais produtivas, né? Você vai aprender tudo isso com muita assertividade. E para quem que é esse curso, tá? Esse curso é para você que é estudante de engenharia, você que faz técnico, né? E não sabe por onde começar, né? Tem que ter um desenho, né? Tem que ter um modelo para você seguir. Eu falo isso com muita propriedade que eu já passei, né? Isso aí eu já senti na pele de ter alguma coisa para me projetar, não do zero, entende? Então, se você sente essa falta de segurança, né, na hora de dimensionar um componente, é para você. É para você também que está estagiando, entrou agora no estágio, você que é desenhista, você que já sabe utilizar o CAD, tá? Ferramenta CAD, mas fica travado, né? Você fica empacado ali na hora de selecionar alguns elementos de máquinas um pouco mais complexos, né? Como eixos, engrenagens, polia, transmissão de polia e correia, chavetas e tudo mais. Então, tudo isso é para você que quer aprender a aplicar esse conhecimento na prática, tá? Esse curso também é para você que já trabalha na área, já é projetista, ou você já trabalha na manutenção e quer, ou na fermentaria, né? Trabalha na área ali da mecânica e quer aprofundar, tá? Nessa parte de dimensionamento e projeto mesmo de elementos de máquina. Ou até você que quer migrar, né, para essa área, quer começar do zero, também é para você, tá joia? E vamos lá. Agora, se você, né, já domina, já tem uma certa experiência, você tem anos aí de experiências com dimensionamento de elementos de máquina, aí talvez esse curso não agregue muito, tá? Mas engana-se, né, de quem
pensa que esse é um nível básico. Não, esse curso é um nível que vai deixar você do intermediário ao avançado, tá? E saiba que se você aplicar, né, vai depender muito da sua aplicação, tá, pessoal? Se você aplicar realmente os conhecimentos que você vai adquirir aqui nesse curso, você tem toda a condição, é muito possível, né? Com toda certeza aí você vai se especializar em projetos de elementos de máquina. Talvez vai especializar em né, em um projeto, porque aqui você vai ver praticamente todos os elementos principais de uma máquina. Então é um curso assim que vai te levar aí do intermediário ao avançado, tá bom? E ó, esse conteúdo, né, desse curso que eu tô oferecendo, ele foi desenvolvido, né, não com base em teoria solta, né, com base em materiais acadêmicos, não, né? Foi desenvolvido com base na minha experiência, na minha vivência prática com projetos mecânicos reais, tá? E é legal que eu tenho a base de chão de fábrica também, né? Eu trabalhei na fermentaria, trabalhei na manutenção, então toda essa experiência está embutido nesse curso, tá joia? Então é uma metodologia, um método, né, organizado, bem estruturado, né, que você vai seguindo ali a parte da teoria, depois a aplicação, você vai seguindo todo um método aplicado à prática, não desvinculado, como no dia a dia de um projetista. Isso que é legal. Você que não tem muita experiência, você vai poder ter essa experiência de como projetar no dia a dia, né? Quais os conhecimentos que você precisa ter para você evoluir nessa área, se destacar nessa área de projetos de elementos de máquina, tá bom? E só para você ter uma ideia, tá, do nível desse curso, esse é o mesmo treinamento, né, que eu aplico para os meus alunos de pós, tá? Onde eu ministro essa disciplina de elementos de máquina. Então, mas esse curso em específico é muito, eu tenho muito mais profundidade, sabe, pessoal? Eu apliquei muito mais profundidade nesse curso. Mais na frente eu vou te mostrar ali tudo o que você vai aprender aqui, tá bom? Só continua comigo aqui. Então, vários dos alunos que estão, né, nesse curso, fizeram curso comigo, aplicaram esses mesmos conceitos que eu ensino aqui, hoje conseguem, né, projetar máquinas com muito mais segurança. Alguns viraram especialistas em determinada área, tá? Eu poderia citar o Rodrigo, eu poderia citar o Jonas, eu poderia citar vários alunos aqui, né, para vocês. Mas se vocês tiverem a curiosidade, dá uma olhadinha lá nos depoimentos do curso, né, dos meus alunos. Dá uma olhada nos resultados. Eu quero que vocês dêem uma olhada no resultado, né? Pesquisa assim no YouTube, assim, ó, depoimentos projeto de máquinas raiz, né? Lá você vai encontrar quase 40 depoimentos reais, tá? De pessoas reais. Pode ter certeza que são pessoas que realmente tiveram resultado, tiveram a sua vida profissional transformada porque aplicaram esse mesmo conteúdo desse curso, tá joia? E esse curso vamos dizer assim, a cereja do bolo do meu treinamento completo, que é o projeto de máquinas raiz, né? Para quem não sabe, eu tenho um treinamento completo. E esse curso é o conteúdo mais denso, né? É um módulo dentro do curso, mas é o mais denso. E eu coloquei vários outros módulos, pedaços, tópicos dentro desse curso que vocês estão vendo, tá? Que eu tirei do curso Projeto de Máquinas Raiz. Agora, você deve estar perguntando, né? Como que eu criei, né, esse curso? Olha, pessoal, só um pouquinho aí dessa trajetória, né? De como que eu criei. Quando eu iniciei minha carreira, falando na carreira na área de projetos, tá? Lá em 2009, 2010, quando eu comecei a fazer meus primeiros desenhos. Antes eu já tinha trabalhado no chão de fábrica, tá, pessoal? Fermentaria, manutenção. Mas nessa época, em 2009,
eu queria ficar modelando, sabe? Eu comecei a aprender a modelar, né? Me deparei com a maravilha de um software 3D e tudo que eu via eu queria desenhar, né? Queria projetar entre aspas, né? Queria modelar, né? Eu achava que eu estava, né? Assim, o último bolacho do pacote, né? Quando eu me deparei, né? Quando eu entrei para a área de projetos, eu via que eu não sabia nada, né? Eu era um bom copista, né? Mesmo com 2 cursos técnicos no Senai, né? Eu fiz 3 cursos técnicos, né? Eu fiz uma aprendizagem. Eu estava cursando engenharia, né? Comecei a cursar engenharia, mas eu não sabia projetar de verdade, tá? O que acontece, pessoal? Nada contra, tá? Instituições, né? Assim, instituições formais de ensino. O Senai me ajudou muito, mas muita coisa se aprende na prática. Então, esse conhecimento eu não tinha como linkar à prática, sabe? É só no dia a dia. Então, é, o problema não era também o software, né? O software é uma maravilha, né? Graças a Deus que a gente tem o software CAD 3D, né? Mas era conhecimento técnico aplicado, tá? É isso que estava faltando. Então, sabe o que eu fiz? Eu comecei a acompanhar tanto a fabricação, tanto a montagem, né, do que eu tinha projetado. Eu comecei a acompanhar no chão de fábrica. Então foi uma jornada, foi anos, né, para desenvolver um método, né, que faz que dá para me conseguir projetar, né, do zero. Então eu comecei ali entender, tá, os mecanismos e tudo que envolve um projeto de máquina. Então eu aprendi a consultar e estudar com catálogos de máquina, comecei também a estudar teoria, né? Por detrás da prática, né? Em livros consagrados, Protec, Norton, Schindler. Então, olha, eu mergulhei mesmo na teoria, né? Na parte de software, eu conheci o Design Accelerator, tá? Que ali é uma validação, né? Ele aumenta muito a assertividade na validação e na geração de um elemento de máquina com muito mais produtividade. Vocês vão ver isso aqui também no curso. Eu vou detalhar tudo isso para vocês. Fique tranquilo. Enfim, quando me dei conta, né? Eu já estava projetando. Mas isso aí foi anos, tá? É uma jornada, não é do dia para a noite. E essa jornada, ao longo dos anos, né, eu comecei a transbordar, né? Eu comecei a ensinar outros profissionais. Primeiramente, quem trabalhava perto de mim, os estagiários, as pessoas que estavam entrando, né, para trabalhar comigo. Eu comecei a passar o conhecimento, né? E assim eu fui também, né, quando eu comecei a dar aula, 5 anos atrás, eu já comecei a passar esse conhecimento para os alunos até eu formar um curso, né? E nesse curso eu criei um módulo e esse módulo virou esse curso que vocês estão vendo, que é o Elementos de Máquina Raiz, né? Que é o mesmo método que eu utilizo ali na minha pós-graduação e no meu curso principal, tá? No meu treinamento completo de projeto de máquina. Então, pessoal, agora eu dei um resumo, né, de como surgiu esse curso e agora eu vou mostrar para vocês o que tem dentro, o que tem dentro dessa metodologia, o que você vai aprender aqui, tá? Olha, aqui já começa com um módulo introdutório, tá? Você vai ter uma apresentação como essa, tá? E você vai adentrar, né, na área da mecânica ali, você vai mergulhar na área da mecânica, você vai aprender um monte você vai ser apresentado a essa área, tá bom? Vamos resumir assim. Então, eu vou te apresentar ali tipos e características de sistemas de máquinas, introdução a bombas, montagem, mecanismos de máquina, falar um pouco desses assuntos. Depois a gente já parte para falar de propriedades, né? Uma introdução, tá, pessoal? É uma introdução a propriedades e resistência dos materiais, né? Entender como os materiais se comportam, tá? E quais os critérios usar, né, para projetar com segurança. Logo depois já realmente já vamos colocar a mão na massa para falar de elementos de fixação e apoio, né? Vou ensinar vocês a dimensionar parafusos, mancais, rolamentos, tudo que envolve, né,
elementos de apoio, tá? De forma correta, de forma aplicável, tá? Para garantir ali toda a confiabilidade aí do projeto. Depois a gente vai falar também de elementos elásticos, elementos de vedação, aplicação de molas, né? Sistemas de vedação aí conforme a necessidade da máquina, tá? Elementos de transmissão, né? Aprender a calcular. Nossa, pessoal, aqui é um tópico, né? É um módulo muito denso, tá? Dentro do curso. Você vai aprender a calcular, selecionar tudo, né? Engrenagens, transmissão por engrenagens, polias, correntes, tá? Depois a gente entra na interpretação dos catálogos, né? Vou aprender vocês a consultarem catálogos, pessoal. Como é importante para um projetista saber consultar catálogo virtual, catálogo físico. Vou passar muita dica bacana para vocês nesse módulo de catálogo, tá bom? E normas técnicas também, tá bom, pessoal? Vou passar ali onde que vocês podem buscar as normas técnicas e tudo mais. Depois vai ter um módulo, pessoal, de cálculo pesado, tá? Um cálculo analítico, onde vocês vão aprender na prática como que calcula do zero um moto redutor. Mas aí é cálculo mesmo, tá, pessoal? Fórmulas, matemática e tudo mais. Para quem tem deficiência em cálculo, vai ser possível ali você aprender a fundo essa parte de cálculo, tá bom? Um moto redutor que vai ter engrenagem, você vai aprender a calcular engrenagem, eixo, chaveta, rolamento, tudo que tem num moto redutor, o motor em si, né? Então é isso. Agora, tem uma novidade muito bacana, né? Quem me acompanha já sabe, e vai estar nesse curso, que é o módulo de ferramentas avançadas, né, de projetos de elementos de máquina. A gente vai trabalhar, pessoal, com o Design Accelerator, tá? Para validar, para ajudar a gente a validar e fazer toda a geração e otimização do seu elemento de máquina. Pessoal, essa ferramenta é uma das ferramentas mais fantásticas que tem, né? Ferramentas CAD. Ela continua sendo ferramenta, mas ela é uma mão na roda para você gerar os seus elementos de máquina. E com toda essa teoria embasando tudo isso, nossa, pessoal, vai ser muito fácil você sair projetando, tá bom? E olha, tem muita coisa vindo aí, tá? Quem adquiriu esse curso, talvez já vai ter uma boa surpresa, mas a gente está desenvolvendo, né, um novo módulo, tá? Eu não vou falar aqui para não estragar a surpresa, mas vai ter mais coisas, tá, pessoal? Vai ter mais atualizações desse curso. Esse curso é vivo, tá joia? Olha para você ver, tudo isso, pessoal, que vocês vão ver nesse curso é focado no seu desenvolvimento, do seu raciocínio de projeto. Você pensar como projetar, né? E principalmente te ensinar a projetar do jeito que a gente faz na prática, tá bom? Olha que legal, pessoal. Agora, quero que você seja sincero para mim. Você que fez engenharia ou está fazendo engenharia, fazendo curso técnico, olha, você aprendeu tudo isso de verdade no seu, né, na sua escola, né, no seu curso? Fala a verdade. Olha, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu não posso falar por você, né? Mas pensa bem quanta coisa que você vai aprender em um só curso. Então você percebeu que projetar não é meramente você sair modelando, né? Vai muito além disso, vai muito além, né? É preciso ter realmente conceitos, aprender conceitos ligados à prática, tá? Que para você entender o como fazer. Então não é apenas teoria vazia, né? Que não leva você a lugar nenhum. Por exemplo, aquelas teorias que você aprende, cálculos que você aprende que você não usa, que você não utiliza, tá? Você faz a prova lá na hora, você faz a prova e depois esquece. Por que você esquece? Porque você não usa, né? É uma teoria acadêmica, né? Foi feito para a universidade, não foi feito para a indústria. Vou ser bem sincero aqui, tá? E os meus alunos, né, assim, eles sabem disso, tá?
Então muitos dos meus alunos, eles fizeram, por exemplo, cursos de CAD, né? Eles caíram ali na conversa de alguns profissionais, são poucos profissionais, mas são alguns profissionais que falam que CAD, né? Fala assim, aprenda a projetar no SolidWorks. Não, pessoal, isso é apenas um curso de software, um curso de ferramenta, tá? Infelizmente, você vai aprender a mexer na ferramenta. Mas eu fiz um trator, eu fiz uma máquina, né? Eu fiz uma máquina inteira. Não, mas você só acompanhou. Você entendeu? O cara foi fazendo, você foi copiando, foi reproduzindo. Isso não é projetar, pessoal. Projetar é resolver problema. Tá bom? Então, eu vou te ensinar aqui a realmente projetar. Tá? Aqui você vai aprender, né, o caminho de como projetar. E evitar, né, futuros fracassos, retrabalhos, né, e alavancar sua carreira. Pode ter certeza disso, você vai evoluir. Então, pensando em tudo que eu falei para vocês, que esse curso existe, tá? Ele é totalmente online, né, com aulas gravadas, tem um conteúdo que combina teoria, tá? Muita teoria, mas é teoria aplicada à prática, tá? É diferente. Então, tem muito interpretação de catálogo, exemplos práticos, tá? Exemplos que vocês vão estar utilizando e tudo isso, né, você vai aprender aqui nesse curso. Além disso, inclui uma grande quantidade. Esse curso e todos os cursos que eu tenho, né, tem uma grande quantidade de material didático para você baixar aí no seu PC, pessoal. Todos os cursos meus, esse principalmente, olha, você vai ter muita coisa. Material complementar, aula no YouTube. Professor, mas se você está postando aula complementar no YouTube, mas é dentro do contexto daquele assunto, naquela hora que você deveria aprender isso. Então tá ali tudo que você precisa se assistir, né, para você evoluir ainda mais, tá? Se quiser ir a fundo, se especializar. Se você quer se especializar, você vai ter condição, tá? Porque eu coloquei ali links para você, links complementares para você adquirir um conhecimento mais profundo, né? Porque senão o curso não tem fim, né? Se for falar de tudo de elementos de máquina, eu vou ficar um ano dando aula para você, né? O curso vai ter 365 dias de aula, então não tem condição. Então você vai ter tudo ali mastigado, na sequência certa, de uma maneira estruturada e organizada. Tá claro, pessoal? Então tem muita coisa, tem PDF, tem apostila, tem tudo, tá? Tem tudo que você precisa. E se não bastasse isso, tá? Eu liberei um módulo bônus exclusivo para quem comprar esse curso, tá? Esse módulo, esse bônus, eu só liberava para os meus alunos do projeto de máquinas raiz. Mas agora você que tá se inscrevendo nesse curso, você vai ter acesso a essa biblioteca virtual, né, do curso. Então, do curso de projeto de máquinas raiz. Então, pessoal, eu acredito que, eu não posso afirmar isso para você, mas é uma das maiores bibliotecas virtuais, tá, da área da mecânica que você vai ter acesso. Eu tenho um grupo que tudo que é postado nesse grupo, eu vou subindo esses materiais para lá. Então tem livros, tem tabelas, tem catálogos, tem planilhas, tem tudo. Tudo que você precisa. Coloca o ChatGPT no chinelo, tá? Nessa área, né, de mecânica. Você vai ter tudo para você consultar, para você formar ali a sua biblioteca pessoal. Então isso você vai ter acesso nesse curso. Pode ter certeza que você vai gostar e muito, né? Então, quem for aluno ativo do curso, você vai ter esse acesso, tá bom? E essa biblioteca, né, cada dia está sendo atualizada com novos materiais, tá bom? Então, pessoal, se você gostou, né, continue e vem comigo nessa jornada. Vamos fazer junto aí, vamos trilhar, né, esse caminho aí junto comigo, ok? E, né, se você chegou até aqui, é porque realmente está interessado, né, em dar esse passo a passo, né, dar esse passo
né, na direção aí de um projeto de máquina, projeto de elementos de máquina. Então eu vou te mostrar como que funciona esse acesso, tá, pessoal? Você vai ter um ano de acesso, um ano inteiro de acesso a partir da data da sua compra, tá? E nesse ano você vai ter todo o suporte, o meu suporte, da minha equipe, né? Esse um ano é tempo mais do que suficiente ali para você revisar toda a metodologia, tá? Várias vezes e aplicar ela. Se você quiser resumir, se você quiser aplicar, você consegue fazer de 2, 3, 4 vezes o curso durante esse ano, tá? Esse ano que você adquiriu o curso, tá? Então, ó, pessoal, por que eu dou um ano de acesso? Só para explicar. Porque geralmente o curso vitalício, a pessoa ela compra, ela anima, começa a assistir as aulas e depois ela não pega mais, entendeu? A vida engole a gente, né? A gente procrastina quando tem tempo. Isso é ser humano, eu, você, qualquer um, né? Geralmente quando a gente tem um tempo menor, um tempo limitado, não menor, nesse caso não é menor, né? Um ano é muito tempo, mas um tempo limitado força você a chegar ao resultado, tá? E é isso que eu pretendo. O curso tem certificado, se você chegar até o fim, você vai receber o seu certificado. Então, o que eu quero é o seu resultado, por isso que eu limito a um ano, tá ok, pessoal? E vamos lá, vamos ao que interessa, né? Esse curso, pessoal, né, toda essa metodologia, ela tá saindo hoje, tá? Hoje que eu tô gravando esse vídeo, né, por R$ 997, ou seja, menos que R$ 1.000 tudo isso que você tá vendo. Só que, pessoal, isso hoje, tá? Amanhã pode estar mais, eu não sei, porque vai acrescentando ali, vai atualizando e esses valores, esse valor vai ser ajustado, com certeza. Então, se você tá vendo esse valor aí, aproveite, né? Que ele vai ser reajustado, porque eu vou querer o melhor para o curso. Então, tudo que eu conseguir de melhor eu vou colocar ao longo do tempo. Tá joia, pessoal? Então, é esse valor. 997, menor, bem menor aí que uma mensalidade de engenharia de hoje em dia, que deve estar em torno de R$ 2.000, né, de uma mensalidade, né? E ainda você pode dividir esse valor em até 12 vezes no cartão. Então, pessoal, não tem desculpa, tá? Se você entendeu o valor desse curso, né, o valor que eu falo do conteúdo desse curso, você realmente se convenceu em adquiri-lo, né? Agora, né, vou deixar com você. Você tem algumas opções. Na realidade, você tem 3 opções, né? Você pode continuar, né, sozinho, a opção 1, né? Ficar perdido aí, ficar perdendo tempo, retrabalhando seu projeto, indo e voltando, modelando tudo que vê, copiando, igual eu no início. É escolha sua, tá? E eu respeito. Às vezes não é o momento, né, de você ingressar nessa jornada. Segunda opção, você desistir, né, de verdade, assim, você muda de área, né, vai fazer medicina, vai fazer outra coisa, porque você pensa que projetar é coisa do outro mundo, né, porque você nunca conseguiu. Então, você tem toda a opção de desistir. Agora, eu sinceramente recomendo a opção de você vir comigo, tá? Seguir um método aí organizado, claro, que já deu muito, já ajudou muitas pessoas ali a alcançar o resultado, tá? Finalmente você aprender a projetar de verdade, pessoal, de dimensionar, selecionar elementos de máquina do jeito certo, de como é feito na prática. Então, se você quer ingressar, né, nesse curso, clique no botão abaixo, né, que você está vendo aqui, e vamos nessa, né, nessa jornada. Você não vai ficar mais perdido, pode ter certeza, tá ok? Então, estaremos juntos nessa. Um abraço.